capacidade de recuperar nossos anos perdidos. Sua narrativa não é apenas um conto antigo, é uma promessa viva, uma afiança vibrante. Como você gostaria de destrancar os portões do céu aqui e agora? Imagine ter as chaves reais para o poder divino, chaves não apenas para a compreensão, mas para abrir portas que parecem eternamente fechadas. Durante séculos, almas fiéis buscaram essa conexão profunda, essa linha direta para o milagroso. Muitos acreditam que ela está reservada para alguns poucos selecionados, para santos ou místicos da antiguidade. Mas e se eu lhe dissesse que o apóstolo Pedro, a própria rocha sobre a qual Cristo construiu sua igreja, nos deixou não uma, mas 7 chaves ocultas, princípios práticos e poderosos que podem transformar sua vida espiritual e lhe conceder acesso à graça abundante de Deus. Esses não são conceitos teológicos abstratos, são percepções tangíveis e acionáveis, vindas diretamente do coração do primeiro Papa, projetadas para capacitar cada crente. A verdade é que muitas vezes sentimos como se estivéssemos batendo em portas fechadas. Seja uma oração que parece não ser atendida, uma luta que não cede ou um profundo anseio por uma caminhada mais próxima com Deus. Há momentos em que o divino parece distante. Ansiamos por avanços, por clareza, por um sinal tangível da presença de Deus em nossas vidas. Essa sensação de estar de fora, de desejar mais, é universal. Mas a boa notícia é que Pedro, em sua jornada de um simples pescador a líder da igreja primitiva, encontrou e dominou princípios que literalmente moveram montanhas. Ele não foi apenas uma testemunha de milagres, ele se tornou um instrumento deles. E sua profunda compreensão da fé e do acesso divino está encapsulada nessas chaves ocultas. Neste vídeo, não falaremos apenas de história antiga. Vamos nos aprofundar na experiência vivida por Pedro, examinando momentos e ensinamentos específicos que revelam esses 7 insights poderosos. Exploraremos como sua fé inabalável, sua humildade diante do fracasso, sua obediência radical e seu amor apaixonado por Cristo se tornaram os próprios mecanismos pelos quais Deus operou maravilhas. Estas não são meras anedotas históricas. Eles são projetos para o nosso próprio crescimento espiritual, instruções diretas sobre como cultivar o tipo de fé que move a mão de Deus. Descobriremos como Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, usou essas chaves para curar os doentes, expulsar demônios e pregar o Evangelho com autoridade sem precedentes. Você descobrirá como aplicar esses mesmos princípios às suas orações, aos seus desafios e ao seu desejo por um relacionamento mais profundo com o divino. Prepare-se para destrancar as portas que se interpuseram em seu caminho, porque o legado de Pedro oferece um caminho direto para a intervenção divina. Agora, vamos destrancar a primeira das 7 chaves ocultas de Pedro. Um princípio tão fundamental, mas tão frequentemente esquecido: humildade radical. Pense em Pedro no início. Ele era impulsivo, turbulento, frequentemente rápido para falar e, bem, às vezes mais rápido para tropeçar. Lembra daquele momento em que ele declarou com confiança que nunca negaria Jesus, apenas para fazer exatamente isso, não uma, mas 3 vezes. Aquilo não foi apenas um fracasso, foi uma profunda lição de autoconhecimento, uma experiência humilhante que despojou sua autoconfiança e expôs sua absoluta necessidade de Deus. Não se trata de ser manso ou se autodepreciar de forma negativa. Não. Trata-se de uma profunda e radical honestidade consigo mesmo e com Deus, reconhecendo que o verdadeiro poder não vem da nossa própria força, mas da rendição a dele. Pedro, após sua agonizante negação, não desistiu. Em vez disso, permitiu que esse imenso fracasso o quebrantasse, redefinisse sua compreensão de força.
Ele percebeu suas próprias limitações, sua própria fraqueza inerente, e foi precisamente nesse quebrantamento que Deus pôde verdadeiramente começar a edificá-lo. Antes de Pentecostes, antes de se tornar o poderoso orador que converteu milhares, Pedro teve que morrer para seu próprio orgulho. Ele teve que abrir mão do pescador que pensava que sabia mais, do discípulo que se gabava de sua lealdade. Considere o contraste. Antes da negação, Pedro era um homem de ação, mas frequentemente de ação equivocada. Depois, ele se tornou um homem da ação de Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Sua conversão teve menos a ver com mudar sua personalidade e mais com canalizar seu espírito fervoroso através das lentes da humildade divina. Essa chave da humildade radical não se trata de se diminuir, trata-se de valorizar corretamente a onipotência de Deus e o seu lugar em seu grande desígnio. Trata-se de reconhecer que todo dom, todo talento, toda oportunidade flui dele. E quando realmente compreendemos isso, nossas orações mudam. Nossas ambições se alinham com as dele. Nosso foco muda de o que eu posso fazer para o que Deus pode fazer através de mim. É por isso que, repetidamente, vemos os santos, as figuras verdadeiramente poderosas em nossa fé, exemplificarem essa profunda humildade. Eles entenderam que para ser verdadeiramente grande aos olhos de Deus, é preciso estar disposto a ser pequeno. É contraintuitivo, não é? O mundo nos diz para nos afirmarmos, para buscarmos reconhecimento, para projetarmos uma imagem de invencibilidade. Mas a jornada de Pedro, especialmente após sua maior queda, nos ensina o oposto, que as portas divinas se abrem não para os orgulhosos e autoconfiantes, mas para aqueles que, com o coração contrito, reconhecem humildemente sua dependência de Deus. Essa chave, a humildade radical, é o ponto de partida para receber o poder divino, o fundamento sobre o qual todos os outros avanços espirituais são construídos. Sem ela, as outras 6 chaves permanecem trancadas, seu potencial não realizado. Vamos passar para a segunda das chaves ocultas de Pedro, um princípio que ressoa profundamente com nossas lutas diárias: fé inabalável na tempestade. Todos nós já passamos por isso, não é mesmo? Aqueles momentos em que a vida lança uma tempestade em nosso caminho, uma crise de saúde, dificuldades financeiras, turbulência nos relacionamentos e, de repente, as águas calmas da nossa fé parecem turbulentas, até mesmo ameaçadoras. Podemos orar, podemos ter esperança, mas lá no fundo uma centelha de dúvida pode se infiltrar, corroendo nossa paz. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Que cena incrível! Jesus o chama e Pedro, com uma coragem surpreendente, sai do barco para o mar revolto. Por um momento ele faz o impossível, desafiando a gravidade e a lógica, sustentado por uma fé pura e inabalável. Mas então o que acontece? Ele vê o vento, tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Essa também é a nossa história, não é? Começamos fortes, cremos, mas quando as circunstâncias se tornam avassaladoras, quando as ondas de preocupação nos cercam, nosso olhar se desvia do divino para a dificuldade. Essa chave não é sobre nunca ter dúvidas, é sobre o que você faz quando essas dúvidas inevitavelmente vêm à tona. É sobre escolher conscientemente fixar os olhos em Cristo, mesmo quando a tempestade se alastra ao seu redor. O clamor imediato de Pedro, Senhor, salva-me, não foi um sinal de fraqueza, mas um poderoso ato de fé em ação. Foi um reconhecimento de sua necessidade, um retorno imediato à fonte de seu poder. E Jesus, naquele momento, não o repreendeu por afundar, mas por sua pouca fé. Pelo breve momento em que sua fé vacilou, não pelo ato de dar um passo à frente. Agora, aqui vai uma pergunta crucial para você. Quantas vezes permanecemos
No barco, paralisados pelo medo, sem nem mesmo ousarmos pisar na água dos nossos próprios desafios? E quando damos um passo à frente, com que rapidez permitimos que os ventos da adversidade nos distraiam, desviando nosso foco daquele que pode nos sustentar? Essa chave nos ensina que a fé verdadeira e inabalável não é a ausência de medo, mas a busca incansável da presença de Cristo dentro desse medo. É a convicção de que, mesmo quando sentimos que estamos afundando, sua mão está lá, pronta para nos levantar. A jornada de Pedro demonstra que construir essa fé inabalável é um processo contínuo. Ela é nutrida por meio da oração consistente, da imersão em sua palavra e da busca ativa por sua vontade, mesmo quando parece ilógica. É o tipo de fé que o sustentou durante a prisão, a perseguição e, por fim, o seu próprio martírio. Ele aprendeu, por meio de tentativa e erro, que as portas divinas não se abrem apenas quando as condições são perfeitas, mas com frequência, especialmente quando a tempestade está no auge. Porque é nesses momentos de vulnerabilidade que nossa absoluta confiança em Deus se torna mais clara e seu poder brilha mais intensamente. Esta chave é o seu convite para olhar além das ondas quebrando e ver a mão estendida de Cristo, pronta para puxá-lo para cima e guiá-lo em qualquer tempestade. Vamos nos aprofundar na terceira chave oculta de Pedro: obediência inabalável ao chamado. Esta chave não se trata apenas de aceitação passiva, trata-se de responder ativa e decisivamente à direção de Deus, mesmo quando parece ilógica ou inconveniente. Considere o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Ele era um pescador experiente, trabalhador e acostumado ao seu ofício. Quando Jesus lhe disse: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca", depois de uma noite sem nada a apanhar, a experiência humana de Pedro teria gritado: "De jeito nenhum, é inútil!" No entanto, ele respondeu: "Mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes." Lucas 5:5. E o que aconteceu? Eles apanharam tantos peixes que as redes estavam a arrebentar. Este momento não foi apenas um milagre de abundância, foi uma profunda demonstração do poder da obediência. A disposição de Pedro em deixar de lado sua própria experiência, sua própria lógica e confiar implicitamente na palavra de Jesus abriu a porta para um avanço surpreendente e inegável. Este não foi um evento isolado. Vemos esse padrão ao longo da vida de Pedro. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Pedro não hesitou. Levantou-se, cheio de ousadia renovada, e pregou para uma multidão cética, levando milhares à conversão. Atos 2, 14 e 41. Sua obediência ao impulso divino transformou um grupo de discípulos amedrontados na base da igreja primitiva. Pense nisso por um momento. Pedro, o mesmo homem que negou Cristo, agora o proclama destemidamente a um público hostil. O que mudou? Sua humildade radical abriu caminho para uma fé inabalável, e essa fé alimentou sua obediência inabalável. É uma progressão. Costumamos dizer que confiamos em Deus, mas será que nossas ações refletem consistentemente essa confiança, especialmente quando seu chamado nos pede para sair da nossa zona de conforto, ou talvez da nossa segurança financeira, ou mesmo da nossa posição social? Até agora, exploramos como a humildade radical de Pedro permitiu que Deus operasse por meio dele, e como sua fé inabalável o sustentou em meio às tempestades da vida. Esta terceira chave, a obediência inabalável, é a resposta ativa aos impulsos divinos que se seguem. É o sim que damos quando Deus nos pede para servir, perdoar, compartilhar nossa fé ou nos sacrificar. É a ação concreta que traduz nossa convicção interior em manifestação externa. Ao longo dos evangelhos e dos atos dos apóstolos,
A narrativa mostra consistentemente que as portas divinas se abrem mais facilmente para aqueles que são rápidos em obedecer, mesmo quando o caminho não está perfeitamente claro. A vida de Pedro fornece uma prova irrefutável. Sua obediência consistente às diretrizes de Cristo, seja andando sobre as águas, lançando redes ou pregando o Evangelho, levou consistentemente a resultados milagrosos e à revelação do poder de Deus. Você está pronto para dizer sim à sua próxima instrução? Vamos agora descobrir a quarta chave oculta que Pedro dominou. Talvez a mais desafiadora, mas profundamente transformadora. O poder do perdão e da restauração. Essa chave não se trata apenas de perdoar os outros. Trata-se também, profundamente, de receber o perdão de Deus e permitir que Ele restaure o que estava quebrado dentro de nós. Vimos a impulsividade de Pedro, seus momentos de dúvida e sua dolorosa negação de Cristo. Esses não foram erros menores, foram falhas significativas que poderiam facilmente ter levado ao desespero e ao abandono de seu chamado. No entanto, Pedro se tornou a rocha, o líder da igreja. Como? Por meio de um encontro divino com o perdão e a disposição de abraçar a restauração. Considere a interação de Cristo ressuscitado com Pedro junto ao mar de Tiberíades, conforme registrado em João 21. Jesus não confronta Pedro com sua negação. Em vez disso, ele lhe pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? E 3 vezes, Pedro afirma seu amor, cada afirmação desfazendo simbolicamente uma negação. Não se trata de uma repreensão, é um ato de profunda restauração. Uma demonstração clara de que o amor e o chamado de Deus não dependem de nossa perfeição, mas de nossa disposição de retornar a Ele. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele reafirmou sua missão dizendo: apacenta os meus cordeiros e cuida das minhas ovelhas. Esta é uma nuance crucial. Perdão não é apenas absolvição, é também sobre propósito renovado, um novo começo. Eis uma lição inesperada, frequentemente ignorada. Muitas pessoas acreditam erroneamente que uma vez que falham, especialmente de forma significativa, sua jornada espiritual descarrila ou que são permanentemente desqualificadas para servir a Deus. Eles carregam culpa, vergonha e um sentimento de indignidade que mantém as portas divinas firmemente fechadas. Mas a história de Pedro contradiz isso enfaticamente. Seu maior fracasso tornou-se o prelúdio para seu maior poder. Seu quebrantamento não foi um fim, mas uma abertura para que o poder redentor de Deus se manifestasse verdadeiramente. Essa chave de perdão e restauração nos ensina que a graça de Deus é sempre maior que o nosso pecado e que sua capacidade de renovação é ilimitada. Ela nos desafia a estender o perdão àqueles que nos prejudicaram, espelhando a misericórdia ilimitada que nós mesmos recebemos. Mas tão importante quanto isso, ela nos compele a aceitar o perdão de Deus por nossas próprias falhas, a nos livrar do fardo dos erros passados e a permitir que Ele cure as feridas que nos impedem de seguir em frente. A vida de Pedro é um testemunho vivo do fato de que as portas divinas se abrem amplamente não para aqueles que nunca tropeçam, mas para aqueles que, tendo tropeçado, humildemente aceitam a graça, oferecem perdão e abraçam o poder transformador da restauração de Deus. Você está se apegando aos erros do passado ou está pronto para ser totalmente restaurado? Hoje percorremos 4 das 7 chaves ocultas de Pedro: humildade radical, fé inabalável na tempestade, obediência inabalável ao chamado e o poder do perdão e da restauração. Cada uma delas, uma profunda visão da vida do primeiro Papa, oferece um caminho direto para uma conexão divina mais profunda. Estas não são apenas lições históricas,
São princípios vivos projetados para transformar sua vida espiritual e destrancar as portas que você tem buscado abrir. A vida de Pedro é um testemunho do fato de que Deus usa pessoas imperfeitas para propósitos extraordinários. Ele escolheu um homem impulsivo que falhou, mas que, por meio da humildade, fé, obediência e um abraço ao perdão, tornou-se um pilar da igreja e um instrumento do poder milagroso de Deus. O impacto dessas chaves em sua vida pode ser imenso. Imagine enfrentar seus desafios com uma calma interior que só vem de saber que Deus está com você, guiando você. Imagine-se dando um passo de fé, respondendo ao seu chamado com coragem e testemunhando avanços que antes você pensava serem impossíveis. Visualize a liberdade que advém de perdoar verdadeiramente e ser restaurado, livre do fardo dos fracassos do passado. Isso não é apenas teoria, é um projeto para uma vida transbordante da graça e da presença de Deus. A jornada para destrancar as portas divinas começa com a aplicação dessas verdades exatamente onde você está, agora mesmo. Agora, ao refletir sobre essas chaves poderosas, convido você a dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Se este vídeo lhe trouxe luz, inspiração ou esperança renovada, curta este vídeo para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que buscam uma conexão mais profunda. Seu engajamento nos ajuda a espalhar essas verdades vitais. Acreditamos em empoderá-lo com conteúdo inspirador que fortalece sua fé. Então, se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo mensagens transformadoras sobre Pedro, os santos e espiritualidade prática. Basta clicar no botão de inscrição e juntar-se à nossa comunidade em crescimento. Qual foi a sua maior lição da discussão de hoje? Qual das chaves de Pedro ressoou mais profundamente com suas próprias experiências? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é incrivelmente valiosa e seus insights podem abençoar outras pessoas em nossa comunidade. Por fim, se você conhece alguém que está passando por dificuldades, alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e acesso divino, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você tem o poder de inspirar outras pessoas e ajudá-las a destrancar suas próprias portas divinas. Lembre-se, as chaves estão ao seu alcance. É hora de usá-las. Dê um passo à frente com fé, abrace essas verdades antigas e observe Deus abrir portas que você nunca imaginou serem possíveis. Sua jornada de descoberta divina apenas começou. A afirmação de que nenhum erro é grande demais, nenhum passado é danificado demais para que Deus possa redimir. Lembre-se, Deus não apaga sua história. Ele a transforma, tecendo cada fio, mesmo os emaranhados, em uma obra-prima de propósito. Seus fracassos passados, quando entregues a Ele, podem se tornar o próprio alicerce de suas forças futuras e a fonte de sua empatia mais profunda. A principal lição é esta: você não é definido por seus arrependimentos, mas pela graça implacável de Deus. Assim como a negação de Pedro o levou a uma humildade mais profunda e a um amor mais profundo por Cristo, suas próprias experiências desafiadoras podem levá-lo a uma vida mais rica e impactante. Deus é um Deus de restauração completa, sempre trabalhando para extrair o bem de cada situação, sempre pronto para transformar seus contratempos em degraus. Ele vê além do que foi perdido e se concentra no que pode ser restaurado, renovado e reaproveitado para sua glória e seu profundo bem. Portanto, ao refletir sobre sua própria jornada, pergunte-se: quais anos perdidos você tem carregado? Quais arrependimentos o têm mantido cativo? Saiba que em Cristo, pela intercessão de São Pedro, esses anos não são desperdiçados.
Eles estão esperando para serem recuperados, redimidos e integrados à bela história que Deus está escrevendo para você. Seu poder de restauração é ilimitado e seu amor por você é inabalável. Se esta mensagem trouxe luz ao seu coração e mente, não aguarde para si. Agora, vamos manter essa conversa e inspiração fluindo. Inscreva-se em nosso canal agora, mesmo para continuar recebendo conteúdo inspirador sobre Pedro e as profundezas da espiritualidade católica. Basta clicar no botão inscrever-se que você vê na tela. Se este vídeo lhe trouxe um vislumbre de esperança ou uma nova perspectiva, curta. Seu simples clique ajuda esta mensagem poderosa a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós realmente valorizamos suas ideias. Qual é a sua maior reflexão sobre o tema de hoje? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Sua perspectiva é inestimável e enriquece nossa comunidade. Por fim, se você conhece alguém que pode se beneficiar desta mensagem de esperança e restauração, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você nunca sabe a vida de quem poderá tocar. Lembre-se, sua jornada é contínua e com Deus, cada ano, cada experiência contém o potencial para a transformação divina. Avance com fé, sabendo que Deus recupera seus anos perdidos, não apenas para o seu bem, mas para a sua glória eterna.